Galera, é treta! O pau que rola na internet é que já deu pro Rei do Crime como vilão principal do Demolidor. Não, peraí, quem que escreveu isso? Calma, galera, vamos de novo, vai. Galera, é treta! Muita gente está dizendo na internet que não dá mais para Wilson Fisk em Demolidor. Porque se a gente parar para pensar friamente, desde que a série do Demolidor começou lá atrás na Netflix, o Rei do Crime sempre esteve no centro da história. A primeira temporada saiu em 2015, a segunda em 2016 e a terceira 2 anos depois, em 2018. Depois, quando o personagem finalmente chegou oficialmente ao UCM com o Demolidor renascido, a primeira temporada estreou em 2025 e a segunda agora em 2026. Ou seja, já são 5 temporadas em que Matt Murdock e Wilson Fisk continuam se degladiando. E aí começa a grande discussão. Tem muita gente dizendo que o Fisk já cansou, que o Demolidor tem vilões demais para continuar sempre girando no mesmo eixo, que a estrutura narrativa está ficando repetitiva e que não dá mais para chegar numa 6ª temporada com o mesmo grande antagonista de novo. E essa discussão cresceu ainda mais depois que o Peter Jordan, do Ei Nerd, falou exatamente isso nas redes sociais e no canal dele. Eu acho que já ficou um pouquinho repetitivo demais essa dinâmica do Demolidor com o Fisk. Inclusive, eu já quero saber de que lado você tá. Pra você, já deu de Wilson Fisk como grande vilão de Demolidor ou não? Comenta aqui embaixo, a sua opinião é sempre muito importante. Então hoje eu quero fazer esse debate com calma. Quero ler o que o Peter falou, reagir ao comentário dele no Ei Nerd, trazer a minha opinião, falar dos outros vilões que o Demolidor poderia adaptar e que eu acho que vai adaptar. Discutir se o público realmente está cansado não só do Fisk, mas da própria série. E também levantar a grande pergunta. Vincente D'Onofrio vai continuar em cena, mas ele precisa continuar sendo o vilão principal? Fala galera, eu sou o JM Carneiro do Cultura Popcia e se você curte o Demolidor, curte o Rei do Crime, já se inscreve no canal para não ficar de fora de nenhum detalhe da nossa cobertura completa dessa série e do UCM como um todo. Já se inscreveu? Boa! Obrigado! Vamos começar pela fala do Peter, porque ela resume muito bem o sentimento de uma parte do público. Abre aspas para o que ele escreveu no Twitter, vamos lá. A real é que já deu de Fisk. Demolidor tem trocentos vilões e arcos incríveis para serem adaptados. Não dá para ir para uma 6ª temporada com o mesmo vilão principal e a mesma estrutura narrativa, mesmos dilemas, etc. Fecha aspas. E eu acho que ele levanta uma questão muito justa. Porque se você olhar só para a estrutura, realmente fica difícil negar que o Wilson Fisk virou esse eixo fixo da franquia. Às vezes com mais presença, às vezes com menos, às vezes mais brutal, às vezes mais político, às vezes mais pessoal, mas sempre ele como o grande nome a ser derrotado no fim do caminho. Então, do ponto de vista de variedade, eu entendo totalmente essa crítica. Agora eu quero ir pro vídeo do Peter, no Ei Nerd, para ouvir o que ele falou com mais contexto. Porque uma coisa é o Twitter resumido, né? A outra coisa é a argumentação completa. Então vamos lá. Rei do Crime já saturou? Cara, imagina você ver uma série do Batman e todo episódio tá lá o Coringa fazendo as coringuice dele. O Batman não me pega. E o Batman nunca pega o Coringa. E fica assim, né, cara, por 1, 2, 3, 4, 5 temporadas. E a história sempre girando em torno do Coringa. Ele nunca consegue pegar o Coringa. Cara, parece desenho animado. Mesmo o Coringa sendo um baita vilão, que vai chegar uma hora que você vai falar, pô, chega, troca a fita. Tem um zilhão de outros vilões pra adaptar. É assim, de certa forma, eu entendo o que ele quer dizer. Mas, gente, eu assistiria, Peter. Eu assistiria uma série só o Coringa e o Batman. Eu assistiria. Talvez, igual ele falou, acho que uma hora tudo bem, ia cansar. Mas assim, por mais que a gente tenha visto aí a série da Netflix 2016, 2015, 2016, 2018, agora 2025 e 2026. Eu acho que tipo, tem uma pausa, né? Tem tipo pelo menos um ano entre as séries. Ainda a série da Netflix, pra gente ter isso agora dentro do UCM, no Disney Plus, também demorou. Então, assim, é o Rei do Crime, mas gente, é o Rei do Crime, é literalmente o. A pessoa se fosse um ator ruim, aí eu acho que a gente teria problema. Mas, pô, é o fucking Vincente D'Onofrio também, né? Aqui, por exemplo, o exemplo que foi usado, né? Aí se fosse o Coringa, já pensou o Heath Ledger? Pô,
Pessoal, toda semana o Heath Ledger contra o Batman ali. Pode ser qualquer Batman, vai. Mas sendo o Heath Ledger, né? Pô, eu acho que seria legal pra caramba também. Então eu não sei. O né? mesmo Não vale sei. pro Demolidor. E tem vários outros vilões, vários! E eu acho que já ficou um pouquinho repetitivo demais essa dinâmica do Demolidor com o Fisk. O próprio Fisk comenta nesse episódio. O que você vai fazer? Fica vindo atrás de mim, me batendo, mas e aí? Não dá pra me Isso prender. é muito bom. Você não vai me Foi matar? no episódio 6. E é verdade. Esse é um dos maiores dilemas do Demolidor. Mas como a trama tá muito... Isso é uma coisa, né? Sempre que o Matt, no final de alguma temporada, consegue prender o Rei do Crime, ele depois vai lá e escapa, né? Foi assim que na primeira temporada da Netflix, né? Eu me lembro que essa, pelo menos, foi uma temporada em que ele escapou da cadeia, né? Ele conseguiu fugir. Pô, isso ao mesmo tempo mostra a fragilidade do sistema. Eu acho que isso é muito legal. Eu lembro de ter comentado isso na minha análise do episódio 6. Quando o Fisk fala isso pra ele, mostra muito sobre isso. Não tem nada que o Matt consiga fazer contra o Wilson Fisk. E isso é muito poderoso, isso é muito forte. Caraca, galera, de verdade. Na mesmice o tempo todo, só tem um único resultado que eu acho que pode ser positivo nessa segunda temporada, que eu acho que vai até casar legal com o debate que está sendo construído, que eles adaptaram o que aconteceu lá com o Demolidor edição 300, que é a história que o Fisk perde tudo e o Demolidor diz que perdoa ele. Olha isso. É um dos momentos mais icônicos do personagem, isso aí. Ainda mais depois da morte Caraca. da Vanessa. Eu acho que agora essa história tem Será que a tudo gente pra se vai ver encaixar isso no que acontecer? acontece nessa HQ e aí sim concluir. Seria o arco de impactante. retomada aos vieses católicos do Demolidor, que ele acredita em arrependimento, redenção, perdão, né? Inclusive eu acho sim que pode ser que a gente veja o Fisk numa nova jornada. Já vazaram algumas imagens de bastidores da terceira temporada. E o Fisk aparece barbudo na rua. Sabe, no fundo tem um cartaz da Sheila Rivera concorrendo à prefeita de Nova York. Então essa possibilidade dela se a candidatar Sheila vai foi virar a algo que nova deram uma pista prefeitura, nesse né? episódio. A O nova trailer de prefeita. Homem-Aranha também meio que denunciou isso porque ela aparece dando a chave da cidade pro Homem-Aranha. Então a gente já tinha meio que uma ideia sobre Ela isso entregando aí. a chave E agora, com da esse vazamento, cidade, confirma que sim, ela vai transicionar de chefe de gabinete pra nova prefeita. Eu acho que a próxima temporada, galera, também pode ser uma boa oportunidade pra desenvolver novos vilões, sabe? Finalmente, sabe? O Wilson Fisk, nessas imagens barbudo, né, tá parecendo o Thanos, né? Depois que deu o estalo, que conseguiu o que ele queria, foi viver num planeta distante, destruiu as joias, ficou lá plantando, né, vivendo na paz, até viu o Thor arrancar a cabeça dele, né? Não tá parecendo? Não tá passando essa sensação? Pra mim tá passando essa sensação, não sei pra vocês. Histórias centradas em outros antagonistas. Muitos dos vilões diferentes da série acabam só orbitando o Fisk, quando na verdade eles tinham um potencial gigantesco, cara, pra ser baita vilãozão mesmo. A gente vai falar O sobre Midas, isso lá daqui da a pouco aqui no primeira vídeo. temporada, era o cara que cuidava das finanças do Fisk, sendo que nas HQs ele é o Coruja, um dos maiores vilões do Mac. Olha isso. Inclusive logo em seguida daquele... Caraca, eu não sabia que era uma adaptação, não sabia isso, não sabia. O Muse é outro exemplo, um vilão macabro que tinha potencial para ser um vilão totalmente icônico, virou só um jovem esquisito. Vou falar sobre isso daqui a pouco. A prefeitura do Fisk que ele usou pra campanha antivigilante dele. Gente, isso aqui, gente, é um trecho de um vídeo mais longo do Peter falando a análise completa dele sobre o episódio 6. Mas eu quis trazer isso aqui justamente porque conversa com o tweet dele, tá bom? Agora, entrando na minha opinião, eu acho o seguinte. Ter o Wilson Fisk em tela nunca vai ser um problema pra mim. Nunca! Porque desde a Netflix, o Vincent D'Onofrio se consolidou como aquele tipo raro de ator que parece ter nascido pra viver um personagem. Ele tem presença, ele rouba a cena. Ele impõe medo, ele tem peso, ele tem carisma sombrio. Ele funciona demais. Então, sinceramente, ver esse cara em cena como Fisk é sempre um presente. Porque pra mim, o Wilson Fisk é o meu vilão favorito da Marvel. Quem cresceu com a animação clássica, né, do Homem-Aranha dos anos 90, sabe o quanto ver o Rei do Crime ali contra o Aranha e contra o Demolidor era algo sensacional. Então eu sou suspeito pra falar, eu sei. Porque eu ainda quero ver mais desse personagem. Inclusive, num eventual filme do Homem-Aranha. Imagina Homem-Aranha e Rei do Crime um contra o outro nos cinemas. O que eu não quero ver mais é uma versão esvaziada dele, como aconteceu em certos momentos, né? O Fisk de Hawkeye, né, Gavião Arqueiro, por exemplo, pra mim não funciona como aquele Rei do Crime definitivo que a Netflix apresentou pra gente. Ali, ele usa uma roupa florida, apanhava da Kate Bishop. Até pelo tom da série, dá pra gente entender. Em Echo, apesar das críticas, eu acho que ele já chegou mais perto do que esse personagem precisa ser. Em Demolidor Renascido, sim. Aí ele voltou a ter aquele peso que a gente gosta. Basta lembrar da brutalidade dele na série da Netflix e das cenas fortes que ele ainda entrega agora. Como quando, na primeira temporada, ele esmagou a cabeça do chefe da polícia. Ou matando o médico com um abraço fatal, agora na segunda temporada.
Mas se a gente for pensar em outros vilões para ganharem destaque, o Mercenário é o exemplo mais óbvio. Ele já tem importância desde a terceira temporada da Netflix, e ele continua sendo um personagem importantíssimo e incrivelmente bem construído agora. Mas nunca virou realmente o grande centro da história, no mesmo nível do Fisk. Ele é fortíssimo, ele tem bagagem emocional, ele tem brutalidade, ele tem peso para carregar uma temporada inteira, e eu gostaria muito de ver como eles vão aproveitar esse personagem de agora em diante. Além dele, a gente teve o Muse aparecendo, mas também não como o protagonista máximo. Agora, existe essa teoria e essa possibilidade quase que confirmada, né, da Heather Glenn se tornar a Muse na terceira temporada, a Musa. Isso poderia abrir uma linha bem diferente, mais psicológica, mais perturbadora, mais íntima. Sinceramente, por tudo que eles construíram dessa personagem desde a primeira temporada, eu espero que ela seja a principal vilã da terceira temporada de Demolidor Renascido. Eles estão prometendo isso pra gente e eu espero que eles cumpram. Tem também a questão do tentáculo, e aqui eu acho que entra um ponto muito importante, principalmente fazendo um paralelo com o novo filme do Homem-Aranha, que vai trazer de volta esse universo mais de rua, mais urbano, mais criminal. Se o tentáculo realmente voltar com força em Demolidor Renascido, isso pode dar uma identidade totalmente diferente para a terceira temporada. Porque aí você tira um pouco o foco do jogo político do Fisk e entra de novo numa guerra mais mística, mais ninja, mais urbana, subterrânea, mais ligada ao lado sombrio e clássico do Demolidor dos quadrinhos. Agora uma coisa já parece clara. Vincent D'Onofrio volta como Wilson Fisk na terceira temporada. Fotos dos sets de gravação já mostraram o ator gravando, inclusive com um visual diferente, barba grande e um outro clima para o personagem. Então não estamos discutindo se ele vai voltar ou não. Ele vai. A grande questão é, ele precisa ser de novo o grande vilão principal, porque tudo indica que essa segunda temporada deve encaminhar a queda do Fisk como prefeito. O episódio 7 já apontou nessa direção e a própria estrutura da temporada dá a entender que essa fase política do Wilson Fisk está chegando ao fim e vai acabar com o último episódio nessa semana. Então talvez a terceira temporada pudesse fazer algo mais inteligente, manter o Fisk na trama, claro, mas deixando outro personagem ou outro grupo assumir o posto de ameaça principal. Isso para mim seria o melhor dos dois mundos. Você não pode perder o Vincent D'Onofrio, que é um acerto gigantesco, mas também não repete exatamente a mesma fórmula. Agora, tem um outro fator importante nessa discussão, que não é só o fator criativo, né? É o comercial. Segundo dados divulgados e repercutidos, a partir de um levantamento da Luminate, a segunda temporada de Demolidor Renascido teve uma queda brusca em audiência em comparação com a primeira temporada. Considerando só os 5 primeiros episódios de cada temporada, a nova fase acumulou 4,5 milhões de visualizações, contra 8,3 da anterior, uma retração de 46%. E o total de horas assistidas caiu 54%. Na semana de estreia, a primeira temporada abriu com 1,9 milhão de visualizações, enquanto a segunda começou com apenas 927 mil. E isso é um dado muito forte. Ao mesmo tempo, a crítica gostou mais da segunda temporada. O Rotten Tomatoes já está com 91% de aprovação, contra 87% da primeira temporada. Ou seja, a crítica subiu, mas o público em volume caiu. Eu também acho que a segunda temporada está melhor que a primeira. Claro, dá para relativizar. Tem gente que pode estar deixando para maratonar depois que terminar o último episódio. Mas, independentemente disso, o fato é que existe sim um sinal de desgaste. E aí entra a pergunta: esse desgaste é só do formato semanal? É da série como um todo? Ou também tem a ver com essa sensação de que a franquia continua sempre voltando para os mesmos conflitos? Então, Demolidor tem um problema para enfrentar o Rei do Crime, e enfrenta a derrota. O Rei do Crime volta, ele enfrenta a derrota, enfrenta a derrota, enfrenta a derrota. E aí vai entrando num círculo vicioso. Se você não quer perder mais nada de Demolidor, a cobertura completa aqui com a gente, sempre analisando os fatos e trazendo tudo para você também, claro, com muita teoria,
se inscreve aqui no canal. E aqui na tela já tem outros vídeos falando tudo de Demolidor Renascido. Não perca o último episódio nessa terça-feira, onde a gente vai trazer tudo pra você logo na sequência e já teorizar sobre a terceira temporada.